Bom dia, irmãos. Podem se assentar, graça e paz. É muito bom estar aqui com vocês. Como vocês sabem, quer dizer, eu acredito que a maioria sabe, meu nome é Thaís Machado, eu sou missionária servindo em tempo integral na mobilização, ali em Curitiba, no movimento Perspectivas Brasil, que é um movimento de mobilização missionária, e com a bênção da minha liderança, eu também sirvo na Associação Billy Graham, de forma muito específica, no Ministério de Evangelismo na Internet, que esteve aqui, que foi muitíssimo abençoado. Todas as vezes que a gente se reúne, agora vai ter um ministério de oração iniciado para o Ministério Procurar Jesus, e eles falam, agradeço os irmãos de BH. Depois que a gente foi lá, o movimento começou. Então, muito obrigada. Antes de começar, eu quero passar um vídeo com uma pequena retrospectiva do que aconteceu em 2024 na mobilização missionária através do movimento Perspectivas, e quero reafirmar que vocês são parte de tudo isso. As orações de vocês, as ofertas de vocês têm me abençoado, têm nos abençoado, e vocês são parte de tudo isso que a gente tem vivido na mobilização. São milhares de histórias para contar. Histórias de um movimento de cristãos apaixonados por Deus e sua glória entre as nações. Irmãos que buscam todos os anos, no frio ou calor, nos cenários mais improváveis, mobilizar por entendimento as igrejas locais do Brasil. Brasil, mobilizar o Brasil! Histórias de cristãos de diferentes cidades e denominações, unidos por uma visão. A mobilização missionária da Igreja Brasileira e o seu envolvimento na tarefa de glorificar o Senhor entre todos os povos. Hoje celebramos estas milhares de histórias. Histórias que fazem parte da grande história, a história de Deus e sua glória. Hoje celebramos os frutos da mobilização. Celebramos o resultado da união de muitos irmãos. Juntos planejamos, sonhamos, oramos, choramos, nos alegramos e cremos. E vimos em tudo a mão poderosa do Deus mobilizador agindo, multiplicando nossos esforços e operando mais milagres do que podemos contar. Deus fez além das nossas forças. Hoje celebramos o Deus missionário. Com louvor podemos dizer, o Deus mobilizador fez isso. Dezenas de igrejas que abriram suas portas. Mais de 70 coordenadores, mais de 700 equipantes. Mais de 600 intercessores. A grande família Perspectivas, formada por preciosos irmãos. Dedicados, corajosos, abnegados, comprometidos e apaixonados pela glória de Jesus. Mais de 70 turmas que mergulharam nas perspectivas bíblica, histórica, cultural e estratégica. Mais de 3.000 alunos foram impactados com a história da glória de Deus entre as nações. Agora, apaixonados pela visão do Deus missionário e do seu grande propósito global. Juntos provamos o milagre da unidade com o primeiro Perspectivas Líderes. Mais de 50 pastores e líderes de regiões pioneiras, de norte a sul do Brasil, vivendo a apaixonante jornada da missão de Deus. Rompemos as fronteiras do Brasil. Treinamos coordenadores em Angola e tivemos o começo de novas turmas. Neste ano, celebramos também 50 anos do Perspectivas Global. Já temos uma nova equipe formada em Portugal e estamos sonhando com uma nova turma no próximo ano. Mais um ano de muito trabalho para ver mais crianças aprendendo sobre o grande propósito global de Deus, mais vocacionados conectados com as agências missionárias e mais igrejas globais. Com ousadia, intencionalidade, obediência e dedicação, servimos a Igreja Brasileira para ver comunidades de adoradores em todos os povos da terra.
E por que gastamos nossos dias entre reuniões, planilhas, atendimento, produções de materiais, ofertas, aulas? Por que tantos irmãos ao redor do Brasil escolheram dedicar meses em um projeto voluntário que exige tanto? Por que tantos parceiros investem seus recursos e orações nessa causa? Porque Ele é digno. E porque nós cremos na iminência de um despertamento missionário para a Igreja brasileira. E independentemente de como ela responderá a isso, saber que esse é o desejo de Deus já é o suficiente para nossa mobilização. Juntos seguimos por Ele, por meio dEle e para a sua glória. Por uma década missionária, para que todos os povos o adorem. Para que todos os povos o adorem. Para que todos os povos o adorem. Irmãos, é só uma pontinha do que aconteceu. Tem um casal aqui do vídeo que também é fruto dessa igreja, está se preparando para o próximo ano, muito provavelmente está ali no Marrocos, servindo em lugares onde Jesus ainda não é amado, não é adorado, e vocês são parte de tudo isso. Eu quero dizer muito, muito obrigada, muito obrigada. Perspectivas através dessa ferramenta, que é um curso, a principal ferramenta, tem abençoado milhares de cristãos ao redor do mundo, e essa igreja tem cooperado com isso. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos à palavra do Senhor. Lucas 4, quero compartilhar uma reflexão minha. A gente vai ler alguns versículos. Lucas 4, versículo 1. Acho que vai projetar ali também, então vou começar. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, manda essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo então levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui de baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Versículo 14. Jesus voltou então para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhava a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou numa sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é esse o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cure-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum.
Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é bem aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no na cidade e levaram até o topo de uma colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Vamos só mais uma vez orar, irmãos? Deus, nós estamos diante da sua palavra, Pai. E nós acreditamos que ela é o poder de Deus. Nós contamos com a sua graça, Deus, e pedimos espírito de sabedoria e de revelação, Deus, para que olhos sejam abertos, para que corações sejam tocados, Deus, a começar pelo meu, como o Senhor tem falado comigo por meio dessa passagem. Deus, nós oramos para que toda distração do nosso meio, em nome de Jesus, seja eliminada, que as nossas mentes e corações estejam cativos a Ti, Jesus. Oramos para que o Senhor nos satisfaça por meio da sua palavra. Oramos para que, se existem corações quebrados ou partidos, eles sejam unidos por meio do poder da sua palavra. Oramos para que o Senhor nos ajude, Deus, a entender e abraçar os tesouros aqui escondidos, assim como pedimos também para que os nossos olhos sejam iluminados para a tua verdade. Tenha misericórdia de mim nessa manhã, Pai. Por favor, ao Senhor seja a glória e que o seu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente leu aqui uma passagem extensa, e eu quero dividir em 2 partes essa reflexão, e depois eu vou fechar com 5 pontos principais ao longo de todo esse texto. A primeira parte que eu quero refletir aqui com vocês é sobre a tentação de Jesus. Depois eu quero olhar de forma mais direta sobre o ministério de Jesus, e qual é a implicação do ministério de Jesus para as nossas vidas. Irmãos, a gente está chegando aí no finalzinho de 2024, entrando em 2025. E é importante a gente estar atento que, como Jesus foi tentado, nós também seremos tentados. Nós também seremos postos à prova. E é importante a gente estar firme para permanecer, resistir às ciladas do inimigo. Assim como estar com os olhos fitos, firmes em Jesus, para que a nossa vida seja uma extensão da vida do próprio Cristo. Bom, no versículo 1 e 3, a gente vai lendo os versículos de novo, 1 a 1, e eu vou comentando aqui com vocês. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui para você: você está consciente das investidas de Satanás na sua mente, no seu coração? Você está convicto disso? Eu não estou querendo aqui propagar uma teologia de espiritualizar todas as coisas, apesar que tudo é espiritual, né? Mas tem gente que acha demônio em tudo também, não é isso que eu estou dizendo. Mas você está consciente de que sim, Satanás lança a semente da dúvida no seu coração? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você está convicto das investidas de Satanás na sua mente, no seu coração, na sua família? Dos laços, às vezes, que ele prepara e como ele tenta, às vezes, atacar você? Eu quero trazer uma pequena citação, um comentário do Hernandes Dias Lopes no livro de Lucas, que fala: concordo com Leon Morris, que fala: nessa vida não há isenção de tentação. Não havia para Jesus e não há para nós. Todo cristão deve estar atento aos diversos métodos do diabo. Ele conhece os seus pontos vulneráveis, mas também os seus pontos fortes. E ele vai explorar ambos. Todo cristão deve acautelar-se da perseverança do diabo. Ele não vai desistir, não, irmãos. Ele tentou Jesus durante 40 dias. E mesmo depois de derrotado em todas as suas investidas, voltou com outras armas em outras ocasiões. Todo cristão precisa estar preparado para os dias de prova. Porque os dias de prova revelam o nosso coração. E às vezes vem o dia mau, o que acontece? A gente sucumbe. Por quê? Isso revela onde estavam as nossas
nossas raízes e, por vezes, elas não estavam no Senhor. Todo cristão deve buscar em Jesus exemplo e socorro na hora das tentações. A quem você se recorre quando você está sendo tentado ou provado? Jesus estava fundamentado na palavra, ele sabia quem ele era, e por isso ele pôde resistir às tentações de Satanás e também ao dia mau. E todo cristão precisa compreender que Deus não nos permite ser provado além das nossas forças. Todo cristão precisa resistir ao diabo. Thaís, que mensagem é essa para um ano que vai começar? Irmãos, bem-vindo à vida cristã. É assim mesmo. Tem um novo ano começando e novos desafios vão surgir. A vida, irmãos, ela é complexa, mas ela é maravilhosa. E faz parte da vida cristã estar preparado para resistir e combater as ciladas do inimigo. E sim, perseverar nas provas. Eu espero que seja um ano incrível para todos nós e para essa igreja. Mas eu seria insincera ou mentirosa se dissesse que a vida cristã também não é acompanhada de dores, de sofrimentos, de lutas e de provas. E eu não sei o que o novo ano nos prepara, mas seja como for, que as nossas raízes estejam em Jesus, para que a gente possa resistir, permanecer e prevalecer nos dias maus. E não apenas isso, ser uma fonte de graça e de misericórdia para tantos outros que também sofrem. Satanás tentou a Jesus naquilo que ele sabia que ele era. Se você é filho de Deus, já que você é filho de Deus, irmão, nós também seremos tentados na nossa identidade. E a identidade do cristão está em Deus, oculta em Cristo. Eu preciso entender quem eu sou em Jesus, para que quando Satanás vier, eu não resista. Eu resista, na verdade, eu não sucumba. Jesus foi tentado em sua identidade, mas também em sua vocação, e nós também seremos. Se você não sabe quem você é em Deus, e os benefícios alcançados por Cristo, com sua morte e ressurreição, você não está vivendo a vida de forma plena. Um amigo compartilhou comigo uma frase que eu jamais me esquecerei. Se existe alguma área da sua vida que não irradia de alegria, certamente essa área ainda é uma fortaleza do diabo. E sabe por que é? Porque certamente a sua identidade não está completamente alicerçada em Jesus. Satanás vai nos tentar na nossa identidade, mas também vai nos tentar no nosso chamado fundamental, que é adorar somente ao Senhor. Somos chamados e criados para amar a Deus e amá-lo acima de todas as coisas. E quando a gente vive sob a luz dessa realidade, há implicações para todas as áreas da nossa vida. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você tem uma perspectiva equilibrada de você mesmo e do mundo. Mas se isso está desequilibrado, irmão, você está vendo o mundo e a si mesmo com uma lente errada. Satanás também tentou Jesus na sua vocação principal. Me adore, eu vou entregar isso para você. E às vezes, irmãos, e por isso a gente precisa estar atento, o discurso de Satanás não é transforme essa pedra em pão, ou me curve literalmente e adore, mas certamente ele levanta outros ídolos e faz seu coração se aquietar e se agitar, para que você também deixe de adorar tão somente ao Senhor. O discurso de Satanás pode até ter assumido outros formatos, mas os seus intentos são os mesmos. Questionar a nossa filiação. Você é filho de Deus? Já que você é filho de Deus, me adore. Thaís, eu adorar o diabo? Eu jamais faria isso. Irmãos, o mundo levanta tantos ídolos. Como diz o Keller naquele livro Deuses Falsos, qualquer coisa que é boa e que Deus nos dá pode se tornar um ídolo. Então, ao invés de adorar, você não pode estar adorando Satanás na figura, mas você pode estar adorando seu casamento, você pode estar adorando sua profissão, você pode estar se curvando diante do dinheiro, você pode estar se curvando diante dos ismos que esse mundo oferece. E se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos sucumbir. Eu estou assistindo de novo uma pregação do Tim Keller que fala, é uma série,
entendendo o Evangelho. E a segunda é como o Evangelho muda as nossas vidas. Eu queria muito te encorajar a assistir ela. Eu amo a minha família. Eu amo estudar e aprender. Eu amo servir o Senhor através da mobilização, mas isso não é a minha vida. A gente precisa entender onde a nossa raiz realmente está. Aquilo que é a bússola, o norte para o nosso coração. Para que a gente não sucumba às investidas de Satanás. Versículo 4 diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Em Mateus 4,4 fala, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, Mateus 6,33 diz assim, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, todas as coisas que são citadas anteriormente. Então, não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que vestir. Eu posso dizer isso, irmãos. É graça de Jesus, vai receber bênção assim, meu Deus do céu. Busque o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas quando eu estava meditando nessa passagem, e eu quero compartilhar aqui com vocês, irmãos, nem só de necessidades reais e legítimas, satisfeitas, a gente vai viver. Nem sempre Deus vai entregar para você tudo que você quer. Mas tenha por certo que Ele vai dar para você tudo o que você precisa. Jesus estava 40 dias sem comer. Não era uma necessidade real e legítima ali se alimentar? Sim. Mas o que era mais real e mais necessário do que isso diante da tentação? Não ceder à pressão de Satanás e continuar amando o Senhor acima de todas as coisas. Então, nem sempre Deus vai te dar tudo o que você quer, mas Ele sempre vai te dar tudo que precisa. Tudo que você precisa. E eu posso falar, irmãos, Deus Ele mima a gente às vezes. Não precisava. Obrigada, Deus. Não precisava, mas Ele mima a gente, Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Eu não sou mãe ainda, mas meu sobrinho está ali. Às vezes eu vou falar não. E está tudo bem, é porque eu amo Ele. Mas às vezes eu vou dar uma coisa que Ele não pediu. Mas quando eu disser não também, Ele precisa continuar me amando, porque Ele precisa confiar em mim. Então, nem só de necessidades reais e legítimas satisfeitas os cristãos vivem, porque eles são guiados por uma nova realidade. No versículo 5 e 7 fala, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorar, eu preciso, tudo será seu. Irmãos, de novo, talvez o discurso de Satanás não é literalmente esse agora, mas os intentos dele são os mesmos. E com o advento da tecnologia agora, das redes, das mídias sociais, o nosso coração é constantemente bombardeado a desejar várias visões de reino, como eu já disse aqui várias vezes, que são rivais aos reinos de Deus. Para que você se curve diante delas, para que você caminhe na realidade que eles têm pregado. Então, sim, você está sendo tentado em poder, em assumir coisas e lugares que Deus não tem para você. E eu queria aqui recomendar de forma breve um livro que eu tenho lido e que tem me abençoado muitíssimo, que chama 12 Maneiras como seu celular está transformando você, com o prefácio do John Piper. A gente não faz ideia como os ídolos que o mundo levanta estão corrompendo a nossa verdadeira identidade, o nosso chamado no Senhor Jesus. A gente está num mundo onde não existem mais heróis, existem celebridades. Os heróis ficaram para o passado. A gente está num mundo onde o que vale não é a glória que vem de Deus, mas é a aprovação. E se eu não estiver atento, tudo isso também é uma maneira de Satanás fazer meu coração se curvar diante de um Deus que não é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Quando nós seguirmos a Jesus, e aqui ele fala sobre isso, inevitavelmente o mundo vai deixar de seguir a gente. Você está pronto para isso? O objeto de nossa adoração é o objeto da nossa imitação. Deus projetou esse padrão inseparável. Nós adoramos aquilo que desejamos nos tornar. E o que adoramos molda aquilo em que nos transformamos.
Essa é uma questão básica da antropologia. O que você tem adorado? O que você tem buscado imitar? Se os seus olhos estão no Senhor, se os seus olhos estão em Jesus, quando Satanás sussurrar qualquer intento para que você se curve diante de um Deus que não o Senhor nosso Deus, o alerta pelo Espírito Santo de Deus vai ser acendido na sua mente, você não vai se curvar. No versículo 10 e 11, fala assim: se você é filho de Deus, manda essa pedra, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para lhes guardarem. Eu fiquei pensando, graças a Deus, essa não é uma igreja fundamentada em princípios não bíblicos, essa é uma igreja bíblica. E eu ecoo, irmãos, para todo mundo onde eu estou, a graça de poder caminhar com vocês. Eu sou muito grata a Deus pela vida do pastor Hernani e pela teologia bíblica que é pregada aqui. Deus seja louvado por isso, mas no mundo ainda ecoa uma falsa teologia, onde a gente acha que pode dar ordem para Deus em algum aspecto. Se você é filho de Deus, manda, ordena. Espera aí, quem sou eu para mandar ordenar alguma coisa para Deus, irmãos? Esse é um golpe na teologia da prosperidade e em tantas outras falsas teologias. Se você está visitando aqui, você encontrou uma igreja bíblica. E se talvez ainda existem resquícios dessas falsas teologias na sua mente, no seu coração, eu quero te encorajar a lançar as raízes mesmo da sua existência sobre o Senhor e sobre a sua palavra. Para que, uma vez fundamentado nele, você possa resistir, combater. Bom, quero avançar aqui para uma segunda parte, olhando para o ministério de Jesus. Vamos ler lá no versículo 14 comigo que fala: Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Às vezes a gente é provado, às vezes a gente é tentado, e tem um livro que se chama Confiando em Deus mesmo quando a vida fere, golpeia e aflige. Um bom livro para vocês. E ele diz uma coisa: todas as vezes que a gente passa por uma situação, por mais difícil que ela seja, ela sempre vai redundar em glória para Deus. Mas o nosso Deus não é um Deus no sentido de, só eu estou me dando bem nisso. Não! E nem é sobre isso, é sobre a glória dele. Todas as vezes que você passa uma situação difícil, sua vida está em Jesus, isso vai redundar em glória para Deus, mas isso também vai gerar um bem para você. Jesus passou 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto, e quando ele voltou para iniciar o seu ministério, ele voltou no poder do Espírito. Independente da circunstância que você está passando, ela vai gerar um bem eterno, irmão. Talvez você não está vendo, talvez você não está entendendo, mas confia. Deus está trabalhando para a glória dele. Ele será glorificado, mas você também será edificado dentro e através de tudo isso. Creia. E aí, a despeito desse versículo, eu queria compartilhar uma reflexão. Não existe outra maneira de exercermos o nosso ministério que não seja no poder do Espírito. Jesus, o Filho de Deus, iniciou o seu ministério no poder do Espírito. E se não é no poder do Espírito que nós temos conduzindo a nossa vida, o nosso ministério, a gente pode estar fazendo qualquer coisa, menos levando adiante a agenda de Deus. E aí, eu quero fazer algumas perguntas aqui para você. Como você tem conduzido a sua vida, a sua família? É no poder do Espírito? Como você tem liderado o seu trabalho? É no poder do Espírito? E na sua faculdade, diante das pressões do mundo moderno, é no poder do Espírito que você não tem se curvado? Como você tem exercido a maternidade? Como você, pai, tem liderado a sua família? É no poder do Espírito que você tem evangelizado, que você tem tomado decisões? Irmãos, se a nossa vida não está sendo liderada, conduzida, movida pelo poder do Espírito Santo, a gente está levando adiante as nossas agendas e não a agenda de Deus. A gente está fazendo qualquer coisa, menos levando adiante aquilo que Ele nos confiou. E Deus tem vários chamados para você como pai, como filho, como empresário. Deus tem vários chamados para você, mas você só vai conseguir cumpri-los no poder do Espírito.
Por isso que algumas tentações e provações que Ele permite não é para te abater, é para te forjar, é para te tornar mais parecido com Ele. Mas você só vai conseguir permanecer se a sua identidade, se a sua raiz estiver nele. No versículo 17 e 21 fala assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhe: hoje cumpriu-se a escritura que vocês acabam de ouvir. Irmãos, imagina essa cena. Jesus acabou de sair ali do deserto, onde ele foi tentado, iniciou o seu ministério, ele chega ali na sinagoga, e ele lê essa passagem que remete a Isaías, que fala: hoje se cumpriu a Escritura. Será que isso que Jesus está falando aqui ficou há 2000 anos atrás, ou é uma verdade para a gente hoje também? O Espírito do Senhor está sobre mim também, pobre, miserável, pecador, está sobre a igreja. O Espírito do Senhor está sobre nós. A partir do momento que você crê em Jesus, que você deposita sua fé nele, o Espírito de Deus, imagina isso, irmãos, Deus mesmo, por meio do seu Espírito, vem habitar em você. O Espírito que estava em Jesus, que está nele, está sobre nós. Se cumpriu a Escritura, se Jesus disse agora isso pode acontecer, por que a gente não mais vive essas coisas? E eu falo perguntando para mim mesma: o Espírito que estava sobre o Senhor Jesus está sobre Ele, está também sobre nós, para nos guiar em toda a verdade, mas também nos levar a pregar toda a verdade. Irmãos, o Espírito do Senhor está sobre nós, está sobre você, irmãos. Por isso a nossa vida precisa estar fundamentado nele, para que com coragem e ousadia a gente possa compartilhar essa mensagem de esperança aos pobres, e não só aos pobres de recursos, aos pobres espiritualmente, que vivem a sua vida se curvando diante de falsos deuses e ídolos, aos presos, não só os que estão presos nas cadeias, mas os que estão presos nas garras de Satanás, nas mentiras do inimigo, aos cegos, não apenas aos que não veem fisicamente, mas aos que não veem mais o Senhor, ou que nunca ouviram, que nunca o contemplaram na face de Jesus. Para nós que estávamos cegos, sendo guiados pelas nossas próprias agendas, aos oprimidos, aos sem esperança, essa mensagem, essa passagem se cumpriu. E o meu pedido para a gente como igreja é: vamos vivê-la. Nesse ano de 2025, vamos vivê-la. E se você se encaixa em alguma dessas classificações aqui, se você se sente pobre, se você se sente preso, se você se sente cego, oprimido ou sem esperança, Jesus veio ao mundo, o bebê indefeso que nasceu na manjedoura, vai se revelar o Rei das Nações, mas já morreu na cruz, ressuscitou e voltará. E Ele fez isso para que você tenha vida, e vida em abundância. Se existe alguém aqui cego, preso, oprimido, em nome de Jesus Cristo, seja liberto e abrace a plenitude da vida que Jesus tem para você. Mas Jesus espera que nós, como igreja, possamos levar essa mensagem adiante, porque a Escritura se cumpriu. Ele disse: a Escritura que vocês acabam de ouvir se cumpriu. E isso não está restrito a 2000 anos atrás, muito pelo contrário. A história mostra Deus agindo para a sua glória e levando o mundo para o lugar onde Ele disse que Ele levaria. Ele será adorado de todos os povos. Porque João viu gente de toda tribo, povo, língua e nação diante do Cordeiro. Ele está fazendo isso agora. A pergunta é: a minha vida e a sua vida está participando desse privilégio?
Você está abraçando essa verdade? Irmãos, de novo, Deus mesmo, por meio do seu Espírito, habita em nós. Porque a gente não vive na mesma ousadia, no mesmo poder que Jesus viveu. A Escritura se cumpriu, vamos vivê-la. Há um propósito em relação à unção que dele temos recebido. Jesus fala aqui no versículo: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você, igreja? Amém. Poderia ter sido mais forte. O Espírito do Senhor está sobre você, igreja? Amém. E ele está para quê? Para você ser o mais bem-sucedido do seu trabalho. É claro que você pode ser, mas isso não tem um fim em você mesmo. Para você acumular todos os diplomas possíveis. Para você ostentar nas redes sociais, esse livro confronta muito bem isso, que você é crente. Porque quando você está lendo a Bíblia, você posta lá um café e a passagem da Bíblia. É para isso, irmãos? Não. A unção que dele nós recebemos, o Espírito está sobre nós para um propósito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para... 1 Pedro 2,9 fala, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, nação escolhida, para que a gente faça o que a gente quiser no mundo. Para que a gente dê de ombros com a agenda de Deus. Está assim na sua Bíblia? Para anunciar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso é verdade aqui, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me enviou para proclamar, para libertar. Se era verdade sobre a vida de Jesus, igreja, é verdade para nós. E nem todo mundo precisa ser um missionário como o nosso amigo que está lá do outro lado do mundo e tantos outros, anunciando Jesus entre aqueles que nunca ouviram. Só um parênteses, 81% dos não cristãos no mundo não tem contato com um cristão. Então, sim, a gente precisa continuar enviando missionários, contudo e sobretudo de forma específica para os lugares onde Jesus ainda não é amado, adorado e conhecido. Mas isso não exime a mim e a você de aqui e agora proclamar, porque se o Espírito do Senhor está sobre você, está para um propósito. E se você for olhar, e o pastor Hernani falou sobre isso, olha que eu nem compartilhei o que eu ia falar, né, pastor Hernani? Há um propósito. Nessa unção que dele nós temos recebido. Você tem pregado as boas novas? Você tem proclamado a liberdade aos presos? Você tem proclamado a recuperação da vista aos cegos? Você tem falado aos oprimidos, ei, Jesus pode libertar você? Você tem proclamado esse ano aceitável da graça do Senhor para aqueles que estão sem esperança? Você tem feito isso, irmãos? Porque senão você está vivendo sem propósito. Todo mundo quer entender um propósito. Todo mundo. Para o cristão, na verdade, para a humanidade, né? O seu propósito principal é desfrutar de quem Deus é. E à medida em que a gente desfruta dele, a gente transborda isso para o mundo. Eu me lembro de Mateus 25. Nós não somos salvos pelas boas obras. Se você acredita nisso, você está abraçando uma teologia errada. Nós somos salvos pelo que Jesus fez. E o que ele fez é perfeito. Ponto. Mas em gratidão, e a vida cristã é vivida em gratidão, nós nos engajamos com Deus no que ele está fazendo. Então, nós praticamos boas obras como uma resposta da graça de Deus recebida na nossa vida. E porque a gente olha para alguém que está, às vezes, cego, preso, oprimido, e fala, Jesus, que graça, poderia ser eu. Porque se você não tem essa visão do Evangelho, é o que o Keller fala, né? A gente é tão pecador, mas tão pecador, que Jesus precisou morrer no meu e no seu lugar. Mas, ao mesmo tempo, a gente é tão amado, mas tão amado, que ele entendeu que deveria fazer isso em nosso lugar. Isso é graça. E quando eu olho o perdido, o oprimido, eu preciso pensar, Jesus, poderia ser eu. E que graça que a sua verdade me alcançou. Então, de novo, irmãos,
A nossa missão tem tudo a ver com a proclamação. Falando de Mateus 25, que eu comecei a falar das obras, Mateus 25 fala, de novo, nós não seremos salvos pelo que fazemos, somos salvos pelo que Jesus fez. Mas quem é salvo em Jesus, a sua vida dá evidências. É o que a Vanessa Belmonte diz, ele caminha na realidade dessa nova vida, na realidade da ressurreição, na realidade de um novo reino. Porque isso agora invadiu o seu coração. E porque isso invadiu o seu coração, ele transborda isso para o mundo. Mateus 25 fala, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive preso e me visitaste. Ali dá um panorama dessas obras também daqueles que amam ao Jesus vivem. Irmãos, para 5 minutos ali naquela pracinha. E olha a quantidade de pessoas ao nosso redor que estão cegas, famintas, não apenas do pão físico, mas do pão vivo. Como igreja, a gente vai responder a isso? À luz da verdade que Jesus tem nos confiado. Que 2025 seja um ano de proclamação, de resistir fielmente às tentações, porque a nossa identidade vai estar alicerçada, afincada em Jesus. E a partir dessa verdade a gente não vai sucumbir. E em fé e por fé a gente vai proclamar. Thaís, mas você não sabe quem eu sou, põe amor nas minhas palavras, não interessa. Se o Espírito do Senhor está sobre você, só abre a sua boca e fala. Por isso você precisa gastar tempo com o Evangelho, com a palavra, para que isso transborde para o mundo. A nossa missão tem tudo a ver com a proclamação. Nós temos o maior tesouro do mundo, irmãos. E a gente não tem o direito de esconder isso da humanidade. Versículo 22 fala, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é esse o filho de José? Vai ver você evangelizando ali na pracinha, uai, não é ela a filha da Dona Maria? Uai, está pregando, uai, não é o filho do José? Não é o filho do João? Irmãos, lendo essa passagem, eu estou lendo agora o Antigo Testamento também, você vai ver Moisés, Saul, Gideão, todas as vezes que eles receberam o chamado, eles se esconderam. Mas, sim, Moisés, então, é muito a gente, né? Moisés, então, às vezes dá vontade de entrar e falar assim, meu filho, o que você está arrumando? Às vezes, assim, é a gente. Deus tem um chamado para você. Deus confiou a você dons e talentos específicos que cooperam com o que Ele está fazendo no mundo. Responda. Devolva isso para Ele em glória. Mas se a sua identidade não estiver em Jesus, como algumas pessoas a gente vê, né, em crise diante do chamado, eu não posso fazer isso. Mas quem sou eu? Eu sou só a filha da Dona Maria. Eu sou só o filho do João. Meu Deus, eu não tenho nem formação. Não interessa, porque o Espírito do Senhor está sobre você. E se a sua identidade está nele, você vai ter coragem para anunciar. Você acha que Jesus ouvia as pessoas dizendo, é o filho de José, Jesus. Ai, meu Deus, eles estão achando que eu sou... Não, ele sabia quem ele era. Por isso a sua identidade também precisa estar firmada nele. Para que com coragem e ousadia você também proclame o Evangelho. Os cristãos não são guiados por mapas, irmãos, porque mapas mudam. Cristãos são guiados por bússola. Se você tem uma bússola, você pode estar lá na Antártica, ela sempre vai apontar para o norte. E a nossa bússola é a palavra de Deus. Não importa onde você está, o que você esteja vivendo. Se a palavra do Senhor tem sido a sua bússola, ela sempre vai mostrar para você o caminho correto. E sempre vai te dar graça para permanecer, resistir e em coragem com Ele avançar. Versículo 24 e 30 fala, continuou-lhe,
Digo-lhes a verdade. Aqui, irmão, Jesus vai dar um panorama, né? Nenhum profeta é bem aceito em sua terra. Asseguro-lhes que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, ele não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta. Mas um pouquinho no próximo versículo, Jesus vai falar a mesma coisa, né? Na época ali de Eliseu, tinham muitos leprosos. Mas ele foi enviado tão somente a Naamã, o sírio. E aí, logo depois que Jesus fala isso, há um alvoroço ali. Espera aí, o que você está dizendo? Que esse favor destinado a Israel agora também vai ser estendido aos gentios? Como assim? Eles ficaram tão furiosos que eles levaram ele ao topo de uma colina, e tentaram atirar ele do precipício. Um comentário do Hernandes Dias Lopes fala assim: Jesus deixa claro que o propósito soberano de Deus na aplicação da salvação transcendia o povo de Israel. O evangelho estava destinado também aos gentios. Eu e você, irmãos. Glória a Jesus por isso. O pensamento arraigado dos judeus de que o evangelho era apenas para eles e de que os gentios tinham sido criados para serem um combustível do fogo do inferno foi confrontado firmemente por Jesus no ensino do seu ministério. E aqui eu quero fazer uma pequena reflexão. Será que não existe alguma similaridade? Como assim, Thaís? Jesus anunciou que a boa nova que ele estava ali anunciando, essa escritura que tinha acabado de se cumprir nele, não era só para o povo de Israel, era também para os gentios. Mas eles tinham uma perspectiva equivocada da graça de Deus. E de forma alguma queriam que esse favor fosse estendido a outros. E aí o que eles fizeram? Tentaram jogar Jesus do precipício. Que isso, Thaís? Você está falando que eu ia fazer isso? Irmãos, talvez não jogar Jesus do precipício. Eu espero que nenhum de nós, a gente não estava lá, né? Só Deus sabe. Eu espero que o nosso coração, se vivendo naquela época, não faria isso. Mas olhando para o nosso tempo hoje, talvez a gente não faria a mesma coisa. Mas será que quando a gente está indiferente, a gente também não está, na mesma forma, desprezando a verdade de Deus? Se a verdade de Deus é que essa graça que você recebeu, que também é gentio, é para ser estendido a todo mundo, quando você age de forma indiferente, você também não está rejeitando a palavra de Deus da mesma forma que eles rejeitaram? O que você tem visto, vivido e recebido não tem fim em você. E se você está agindo de forma indiferente, e para mim a indiferença ainda é pior, porque às vezes a gente só navega num aspecto, numa onda cristã, mas a gente não está vivendo de verdade o cristianismo. Ali na hora eles revelaram quem estava no coração dele. E o que está no seu coração? Quando você pensa que o chamado de Deus para você é também estender essa graça por todo mundo. Quando abraçamos uma perspectiva equivocada do propósito global de Deus, ao invés de nos alegrarmos com a sua graça estendida a todos os povos, assumimos a mesma postura dos que estavam na sinagoga. Ou pior, nos tornamos indiferentes. Que isso? Os moradores de rua? Os adictos? Não. Que isso? Os ciganos? Não. Os budistas, os muçulmanos? Não. Irmãos, a graça de Jesus é para todos os povos, é para todas as pessoas. Não é que todos serão salvos. Não acreditamos numa teologia universalista. Os que não creem serão condenados eternamente. Mas essa palavra deve ser anunciada. E se o Espírito do Senhor está sobre você, é seu dever também anunciá-la. Porque se você não está fazendo isso, você pode estar fazendo qualquer coisa, menos vivendo de forma intencional, cooperando com Deus e os seus propósitos. E aqui, uma denúncia para a gente. Jesus estava ali condenando Israel, anunciando o seu pecado. Olha, na época do profeta, nenhuma dessas pessoas dos leprosos foram atendidos, apenas o sírio.
Israel ficou furioso com aquela denúncia. Como você reage quando o seu pecado é confrontado? Você acolhe com graça, humildade e verdade? Ou você expulsa Jesus? Eu não quero essa parte na minha vida. Todas as outras eu quero, mas essa parte eu não quero. E não tem como fazer isso com o Evangelho, irmãos. Ou você se entrega a ele completamente, ou então você está vivendo qualquer coisa menos a verdade de Deus. E faz parte da vida cristã ser confrontado por Deus, por meio da sua palavra. Faz parte da vida cristã ser confrontado por meio dos nossos líderes, por meio da nossa família, por meio dos nossos mentores, por meio dos nossos amigos. Talvez você assumiu a rota errada. O que você vai fazer quando você for confrontado? Se acontecer no próximo ano, como você vai reagir a isso? Você vai expulsar? Não quero essa parte na minha vida, eu não quero ouvir isso. Ou você vai acolher com graça e humildade? Que o nosso coração esteja pronto para ser ministrado pelo Senhor. Ser quebrado por Ele, ser refeito quantas vezes for necessário, até que a gente reflita de forma plena. Isso vai ser só no grande dia, mas até lá é o que a Bíblia diz, é como a aurora. Vai ficando cada vez mais claro até esse dia perfeito, que a gente reflita a imagem do próprio Cristo. Deus está estendendo o seu favor aos gentios. E nós precisamos entender isso. Isso é uma verdade para mim e para você. E todos nós como igreja. Imagina o barulho, irmãos. Vocês já têm feito um barulho. Imagina o barulho que no próximo ano vocês não podem fazer juntos com Deus e para a sua glória. Nessa comunidade, nas universidades, nas escolas, no seu trabalho. Eu já disse isso uma vez, mas quero lembrar. Se você me disse um cavalo, a força de um cavalo, a potência dele seria igual a 7. Se você colocar 2 cavalos juntos e somasse o resultado final, qual que seria? Não pode adivinhar que é pecado, mas chuta. 14? 49. Quando a força é somada, o resultado é multiplicado. A gente precisa estar junto como igreja para multiplicar esforços para a glória de Deus, para que o seu reino siga avançando no mundo. Comece em nossos corações e a partir das nossas vidas. Eu quero fazer um pedido aqui para vocês. Vamos levar adiante o ministério de Jesus. Vamos abraçar com intencionalidade essa vocação e esse propósito. Olhar para a vida de Jesus, nós seremos tentados, nós seremos provados, mas se a nossa identidade estiver nele, nós resistiremos. Vamos levar adiante o ministério de Jesus. A Escritura se cumpriu. Vamos vivê-la. Anunciar com coragem esse Deus glorioso que me resgatou, que te resgatou e que também quer estender esse favor ao mundo. Vamos olhar para as realidades que nos cercam e falar: Jesus, como o Senhor quer me usar para mudar as realidades aonde eu estou inserida para a sua glória, porque o Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim. E não precisa de você ir muito longe, não, irmãos. Eu posso olhar às vezes para dentro do meu contexto. As pessoas estão enfermas, possessas, oprimidas, cegas, e nós temos a boa nova. Vamos proclamá-la, um pedido. Vamos, em 2025, levar adiante o ministério de Jesus, a vida de Jesus, para a sua glória, e fazer isso juntos como igreja. Se você não está engajado, em nome de Jesus, engaje-se. Se você não está servindo, sirva. O que Deus tem confiado a você, seja o que for, e não interessa. Não tem ninguém que de Deus não tenha recebido dons e talentos. Use-o para a glória de Deus no mundo. Tem uma frase do Steve Hawthorne que fala assim: você pode até tentar inventar alguma coisa melhor do que servir com Deus em seus propósitos, mas você nunca vai conseguir achar algo melhor. Nunca. Você pode quebrar a cabeça tentando fazer uma
uma agenda paralela à agenda de Deus para você. Mas você nunca vai encontrar algo melhor, porque você foi criado para isso, para a glória de Deus e para refletir essa glória para o mundo. À medida em que nós amamos a Deus, né? Uma vez que estamos em Jesus, a imagem do seu Filho vai sendo restaurada em nós. E o mundo está sem essa imagem, a gente precisa refletir ela. Eu quero deixar um para casa aqui para vocês, por causa do tempo. Eu quero que depois vocês peguem Lucas 4, porque o capítulo não acaba aqui, e olha para o que Jesus estava fazendo. Eu já disse isso, né? A gente precisa, eu li isso num livro, olhar para os evangelhos como se fosse uma biografia. Se você está lendo uma biografia, você está, era assim que ele vivia, era assim que ele geria o tempo dele, era assim que ele conduziu a sua vida. Olhe para os evangelhos também como uma biografia, e olha para o que Jesus estava fazendo. Se você se chama cristão, no mínimo, a minha vida e a sua vida tem que dar evidências de que vivemos como Jesus. E o que Jesus estava fazendo? Estava pregando nas sinagogas, estava curando os enfermos, estava anunciando a boa nova do Senhor. Jesus estava em movimento. A sua vida tem sido uma extensão da vida do próprio Cristo. Olha, por favor, para essa passagem e reflita nela. Fala, Jesus, eu quero. Não está sendo ainda, eu quero. Se está sendo, continue. Me lembrei aqui do Procurando Nemo. Se você não viu ainda, fica o spoiler. Continue a nadar. Se você está no caminho certo, vai lá. É isso aí, continue. Se não, você está no início de um ano. Espere viver coisas grandes com Deus e para Deus nesse novo ano. Deixa o Senhor inundar o seu coração com a realidade da glória dEle e dos seus gloriosos desígnios e de como você pode ser parte de tudo o que Ele está fazendo, continuar sendo parte de tudo que Ele está fazendo. Um último ponto só para a gente fazer uma síntese aqui para a gente orar. Eu estou lendo um livro que se chama Maravilhoso e Bom Deus, apaixonando-se pelo Deus que Jesus conhece. É um livro que eu recomendo para vocês. E aí ele fala, com base em muitas leituras, ele traz um tripé para a vida cristã. Grave aí. Primeiro, adotar as narrativas de Jesus. Irmãos, existem muitos discursos ecoando no mundo. De novo, o discurso da serpente, desde lá do Éden, continua ecoando. Não foi isso que Deus disse, não. Não, você pode. Só assumiu outros formatos. Mas o conteúdo, em sua essência, está o mesmo. Então, existem muitas narrativas ecoando por aí. E o primeiro ponto desse livro, né, que ele fala ali do tripé da vida cristã, é adote as narrativas de Jesus. Cheque todas as histórias que vêm à sua mente com a verdade do Evangelho. É isso que Jesus diz. É isso que está na sua palavra. Nos conflitos entre irmãos, nas diferenças, nas questões do seu trabalho, de coisas que você não concorda, de provas que você passa. Cheque todas as histórias. A gente precisa duvidar da gente mesmo, irmãos. Eu estou lendo um livro de um psicólogo israelense, provando o quanto que a gente, às vezes, está cego para a nossa própria cegueira. O nosso cérebro já foi treinado para abraçar certas crenças. E a gente precisa checar as histórias que a gente está contando com as narrativas de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. Cheque todas as histórias. Por isso, você precisa encharcar a sua vida com o Evangelho. Para que, diante da tentação, diante de qualquer situação, você possa escolher o caminho de Jesus e seguir por ele. Segundo, faça exercícios de treinamento para a alma. Irmãos, que 2025 seja um ano onde a gente possa viver disciplinas espirituais. E aí ele fala treinamentos para a alma, porque quando você vai orar no seu corpo. Você só não liga o botão na sua mente, você usa o seu corpo, você usa a sua mente. Cuida do seu corpo, porque você vai precisar dele. Eu já falei com o pastor Hernani, né, de um missionário que morreu jovem, e aí antes de morrer no leito da cama, ele falou assim, eu não cuidei do cavalo e agora eu não posso mais levar a mensagem. Cuide do seu corpo.
Mas use o seu corpo para ser treinado nas disciplinas espirituais, do jejum, da oração, da meditação da palavra. Se você não está se alimentando de Deus, você está se alimentando de qualquer outra coisa. Então, seja treinado em exercícios espirituais. E um terceiro tripé para a vida cristã que ele propõe, a vida em comunhão. E ele fala, faz tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Adote as narrativas de Jesus. Viva uma vida de exercícios de treinamento para a alma. E viva em comunhão, porque era isso que Jesus estava fazendo. Bom, resumindo aqui em 5 pontos, esses pontos principais, presbiteriano, que tem algum presbiteriano, os irmãos presbiterianos, batista também, 5 pontos, 3 pontos, né? Bom, resumindo aqui para a gente orar. Primeiro, reconheça as investidas de Satanás. Você vai ser tentado, você vai ser provado. Mas olha para a vida de Jesus. Adote as narrativas de Jesus para que você não sucumba diante do dia mau. Segundo, se apoie em Jesus, se fundamente na sua palavra. E em 2025, que o seu coração e a sua mente sejam encharcados pelo Evangelho. Terceiro, conduza a sua vida, toda ela, no poder do Espírito Santo de Deus. Não existe outra forma de levarmos adiante o que Deus começou, que não seja pelo poder do Espírito Santo. Quarto, alinhe a sua vida ao propósito global de Deus. O que Deus fez e está fazendo não tem um fim em você mesmo. Ele está alcançando todas as nações. Eu poderia contar histórias e mais histórias do que Deus está fazendo no mundo. E Ele está me chamando e te chamando para participar de tudo isso. A Escritura se cumpriu. Vamos vivê-la. E não só em 2025, porque faltam alguns dias lá, hoje, agora. Vamos vivê-la. E 5, cheque de forma constante como o seu coração está reagindo à palavra de Deus. Acolha as verdades de Deus, acolha as correções de Deus e não as despreze. E, de novo, olhe para 2025, faça os seus planos. Faça eles, sim. No ano que vem eu quero fazer uma pós, eu quero continuar estudando, eu tenho sonhos. Apresente para Deus e fale, Jesus, quais são os seus? Me conta os seus. Sonhe os sonhos de Deus. Fica poético, né? Filosófico, né? Mas planeje viver aquilo que Deus tem para você. Nosso Deus, irmãos, é um grande Deus. Espere grandes coisas dele, não só na sua família, não só para os seus estudos, mas de como a sua vida, a partir de aqui e agora, pode se engajar, mergulhar com o que ele está fazendo. Quais realidades a gente espera ver ser mudado nesse bairro? Quais realidades a gente espera ver mudar nessa cidade? Quais números agora são diferentes? Eu não sei se vocês já ouviram falar do pastor David Platt. Ele tem um livro que se chama Radical. Muito bom vocês lerem também. E só um retrato, né? Ele descobriu que perto da igreja existia um orfanato, alguns orfanatos, na verdade, e tinham aproximadamente aí 600 crianças para serem adotadas. E ele, entendendo em Deus que o Senhor estava chamando, que como igreja a gente tem um chamado para mudar isso. A igreja dele conta com muito mais de 1.000 pessoas. Irmãos, ele mobilizou a igreja. E hoje, para a glória de Deus, não existem órfãos mais naquela cidade. Todas as crianças foram adotadas. Não é só sobre isso, mas também é sobre isso. Porque se o reino de Deus, inaugurado lá na cruz, em Jesus, começou, esse reino precisa chegar na nossa cidade, precisa chegar na nossa faculdade, precisa ser instaurado no nosso coração. A Escritura se cumpriu, vamos vivê-la. Deixa eu orar por vocês, para a gente encerrar. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos da Logo, igrejas que eu amo tanto, Senhor, e que eu sou tão grata pelo testemunho que deles tem ecoado, uma igreja bíblica fundamentada na sua palavra, Pai. E eu oro para que eles continuem florescendo, dando frutos a 100 por 1, Deus, para a sua glória, nessa comunidade, nessa cidade e também entre os povos, como eles já têm feito.
Nós queremos pedir ao Senhor que nos sustente como igreja, diante do dia mau, nas investidas de Satanás, Pai. Quando ele tentar a nossa filiação, quando ele fizer a gente tentar fazer a gente se mover em quitação, que o nosso coração seja lembrado pelo Teu Espírito de quem nós somos em Ti, de quem o Senhor é, e que como Jesus respondeu, fundamentado na palavra, que a gente também responda. Nos ajude, Deus, a sempre checar as histórias que contamos para nós mesmos e que às vezes invadem o nosso coração com as narrativas de Jesus. E que com o nosso coração encharcado, inundado pelo Evangelho, Pai, a gente possa levar a cabo o ministério de Jesus. Eu oro, Pai, para que se existem pessoas aqui presas, enfermas, cegas, oprimidas, Deus, para que no poder do Teu Espírito Santo, esse ano aceitável se inicie para elas também com a realidade do Evangelho e que no poder do nome de Jesus seja hoje um dia de cura, de libertação para a sua glória. Assim como eu peço, Deus, para que o Senhor nos ajude a entender que em Jesus essa Escritura se cumpriu. E há 2000 anos o Senhor está fazendo isso na história através dos seus filhos e filhas, através da sua igreja. Pai, nos ajude a levar adiante essa promessa, essa verdade, e que no poder do Espírito possamos conduzir a nossa vida para o louvor da sua glória. Nos ajude a olhar para 2025 com santa expectativa de tudo que vamos viver, Pai. De cada desafio que será superado, desafios às vezes pessoais, como igreja, de cada semente que será lançada, Deus. Pai, nos ajude a viver a Escritura e fazer isso, Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor é um grande Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem o mundo em suas mãos. Nos ajude a olhar para o Senhor em toda a sua grandeza e a esperar do Senhor grandes coisas, trabalhando com o Senhor, Pai, para o louvor da sua glória, no Tirol, no Barreiro, em BH, em Minas Gerais e no mundo, Deus. Nos ajude pelo Teu Espírito Santo e que quando formos confrontados, Pai, que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos corrija e que em humildade a gente abrace essas verdades. E se temos caminhado de forma indiferente a realidade daqueles que nunca ouviram, que essas mentiras sejam desfeitas em nossa mente, que a gente saia daqui hoje entendendo que essa boa nova que nos alcançou é uma boa nova para o mundo e que, em compromisso com o Senhor e movido pelo Teu Espírito, a gente possa anunciá-la. Oramos assim e fazemos em nome de Jesus. Irmãos, uma última coisa, meu tempo acabou, no tempo, não passei. Eu ouvi de um pastor uma vez, e eu acho que já falei isso aqui com vocês, que Jesus fala assim, que nós somos como ovelhas, né, enviados aos lobos. Aí você fala assim, uau, que loucura isso, né? Essa é a mensagem de Jesus. Espera aí, uma ovelhinha sendo enviada ao lobo, pensa. O que um lobo não pensa quando ele vê uma ovelhinha sendo chegada lá? E aí esse pastor falou, o pastor Pedro, ele disse, por que uma ovelha pode ser enviada ao lobo? E por que o lobo vai fugir? Porque quando ele olha para a ovelha, ele vê que por detrás dela tem um leão que ruge. Nós vamos na autoridade do leão da tribo de Judá anunciar, proclamar no poder do Espírito tão grande salvação para o mundo, para a glória de Deus. Muito obrigada, irmãos.